A paz de Cristo, meus irmãos, passando por aqui para deixar uma palavra para nós, amém? Neste domingo de noite, né? Vai começar aí uma nova semana, né? Que Deus abençoe a nossa semana, a nossa casa, a nossa família, né? Que Deus cuida, nos guia, né? Na entrada, na saída, né? Da nossa casa para o trabalho, né, meus irmãos? Que Deus venha abençoar a nossa semana, nosso início de semana aí. E que todos tenham um sono restaurador de paz, tranquilidade, né? Um sonhos profético na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né, meus irmãos? Meus irmãos, Deus, Ele quer salvar todos, mas nem todos querem a Deus. Deus, Ele quer abençoar muitas pessoas na terra. Deus, Ele quer salvar muitas pessoas e através dessas pessoas salvar os seus também. Mas nós temos que querer, meu irmão, a salvação, nós temos que querer Jesus, nós temos que aceitar as mudanças, né? Porque depois que nós entregamos a nossa vida a Deus, meu irmão, tem que ter um arrependimento verdadeiro, né? Nós temos que se arrepender verdadeiramente, nós temos que querer a mudança, né? Nós temos que abrir o nosso coração para que o Espírito Santo entre e venha fazer morada e começa ali uma transformação, né? E muitas pessoas estão nos caminhos de Deus, né? Obedece a palavra, ora todos os dias, mas não teve uma mudança por completo, né? Não sentiu ainda a presença do Espírito Santo. Tem muitos que tinham a presença e hoje, por causa da incredulidade que se colocou no seu coração, já não tem mais a presença. Tem palavra, mas não tem presença, né? E tem pessoas, meus irmãos, que estão nos caminhos do Senhor, que ora todos os dias, faz propósito, né? Mas está vivendo o velho homem ainda, está vivendo com o coração e o corpo do mundo, né? Está pecando, errando. Eu conheci uma pessoa, meus irmãos, que ele só vivia falando de Deus, né? Ele só vivia falando de Deus e outra... Ele orava de manhã, quando acordava, agradecia a Deus. Era uma coisa assim, show, né? De ver, né? E de tarde, quando ia tomar banho, orava também, né? E pedia, clamava ao Senhor, né? Para que Deus viesse dar um dia bem, uma noite tranquila. Mas, meus irmãos, o homem só vivia, né? Traindo a esposa. Só vivia mentindo, né? Cuidava das amantes melhor do que sua própria esposa dentro de casa, amém? Então, tem pessoas assim, né? Que se entrega a Deus, mas o corpo e o coração, a mente está no mundo, né? Não para de trair, não para. E no céu, meus irmãos, não entra pecado, não entra mentira, não entra enganação, né? O caminho continua o mesmo, né? Para ter salvação, meus irmãos, temos que se arrepender verdadeiramente e temos que querer a mudança, né? Porque aonde nós queremos a mudança, Deus chega e há salvação, amém? Como aconteceu na casa de Zaqueu, né? Olha o que diz a palavra lá em Lucas 19, capítulo 5, né? Capítulo 5 em diante, né? Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. E ele desceu toda a pressa e recebeu com alegria, né? Então ali Zaqueu, ele recebeu a Jesus com alegria, né, meus irmãos? E todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedará com um homem pecador, né? Porque Zaqueu era pecador. Mas olha aí o versículo 8 em diante, para você ver como há salvação na casa do arrependido verdadeiramente, né? Porque Deus, ele é maravilhoso, né? Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens,
Olha só, né? Decisão direta de Zaqueu, né? E se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais, né? Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar a salvação e o perdido. Amém, meus irmãos? Então, Zaqueu aqui, ele se arrependeu verdadeiramente, né, meus irmãos? Ele teve um arrependimento verdadeiro na presença de Jesus e abriu a sua casa, né, o seu coração, a sua vida para ter mudança, né? Então ali houve salvação, né, meus irmãos? É aonde, meus irmãos, quando nós aceitamos Jesus, nós se arrependemos verdadeiramente dos nossos erros, nossas falhas, né, meus irmãos? Nós pegamos nossa cruz, é pesada, não é leve, né? Só o fardo que Deus alivia. Amém, meus irmãos? Mas a cruz é pesada de descarregar. Mas haverá salvação na sua casa, na sua família. Amém? Haverá bênção sem medidas, porque você se arrependeu verdadeiramente. E hoje você se esforça, amém? Para quê? Para andar certo na presença de Deus. Amém, meus irmãos? É isso que Deus quer de mim e de você. Que aonde nós for, meus irmãos, nós mostre, né? Nós, ao olhar dos outros para nós, já vê que ali Deus chegou e mudou, né? É o que muitos hoje veem em mim. Não estou se gabando não, meus irmãos, porque eu só mudei porque é o poder de Jesus, não foi meu poder não, porque pela minha vontade eu estava pecando, amém? Nada que aconteceu na minha vida, mudança, foi eu simplesmente aceitei, eu simplesmente quis a mudança e Deus mudou, amém? Mas foi o poder de Deus, foi a força de Deus, né? Porque os meus pensamentos é para mim estar no mundão, meu irmão, pecando, errando, meu irmão. Se não for o Espírito Santo na minha vida, Jesus Cristo, nós não ficamos no caminho do Senhor. Amém? Então, quando as pessoas olham para mim, eles veem a mudança. Amém, meus irmãos? É isso que o cristão tem que andar e mostrar que mudou. Amém? Mas nós não precisamos falar. Não, porque o próprio Deus, ele mostra. O próprio Espírito Santo, ele mostra que ali houve mudança, que ali haverá salvação, né? Que ali a pessoa é abençoada, porque houve arrependimento. Zaqueu se arrependeu, meu irmão, verdadeiramente, né? E pode ver que Jesus não falou nada, ele que chegou e já foi se abrindo, falando o que iria fazer na presença de Jesus, né? Então houve ali uma mudança, né? Houve ali uma salvação verdadeira, né? Amém, meus irmãos? Você que está buscando a Deus por bênção, por cura, por vida financeira, amém, meus irmãos? Então entre na presença de Deus e se acerte verdadeiramente, mas queira a mudança. Abre o seu coração, a sua vida, a sua casa, para que o Espírito Santo entre e faça a mudança do jeito que Deus quer, não conforme você quer andar. Amém? Porque depois que estamos na presença de Deus, meu irmão, nós temos que viver os sonhos de Deus e não os nossos. Os nossos sonhos é paralisado. Esquece dos seus sonhos. E você tem que aprender a viver os sonhos de Deus. Amém? Que os sonhos de Deus, os pensamentos de Deus que Deus tem a nosso respeito, são melhores do que os nossos. Amém, meus irmãos? Então, olha que Deus está falando hoje, né? Aonde há arrependimento verdadeiro, há milagre, há salvação, né? Há bênçãos
sem medidas. Amém, meus irmãos? Se você não está certo ainda na presença de Deus, nos caminhos do Senhor, se acerte o mais rápido possível, porque Deus quer te salvar. Jesus está voltando. Ele está às portas. Olhe o tanto de terremoto que está acontecendo aí, ó. E está escrito na palavra do Senhor: quando haveres chuvas, alagamentos demais, terremotos em muitas partes do mundo, né, em muitas cidades, quando haverá rumores de guerras, né? Jesus está voltando, meu irmão. Falta muito pouco, amém? Então se acerte nos caminhos do Senhor, porque o Senhor, Ele quer te abençoar, Ele quer te multiplicar na sua vida, amém, meus irmãos? Ele quer te abençoar, e não só te abençoar nessa terra, mas como levar você para morar junto a Ele, amém? Não só você, mas a sua casa, sua família. Eita, glória a Deus, né? Meus irmãos, vale a pena os nossos esforços na presença de Deus. Porque os nossos esforços, as nossas renúncias, traz salvação não só para mim, como para os nossos também. Amém? Glórias a Deus, que Deus abençoe a todos. Meus irmãos, se assim eu tiver em condições, meus irmãos, que eu estou andando com muita dor na coluna, muita dor na perna, muita dor na virilha, né? Então eu não estou conseguindo muito bem ficar sentado. Amém, meus irmãos? É um milagre hoje que eu estou aqui sentado até agora. É um milagre, porque para mim sentar foi difícil. Amém? Mas nós vamos conseguir vencer, amém? Isso é só um vento, né? O irmão Adir já passou por barreiras piores, né? Hoje é mais um vento aí, mais uma tempestade para nós remar. Amém, meus irmãos? E a vitória é nossa. Só continua, abre seu coração para Jesus, porque Ele quer te salvar, Ele quer te abençoar. Ele quer que você venha comer o melhor dessa terra, nesse mundo que já é do maligno. Amém? Glórias a Deus. Deus te abençoe.